Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 225. Eu não sei, eu tô achando que eu tô fazendo uma confusão com esses números aí, mas o importante é a sequência no livro dos médiuns, né? Mas tá bom demais. É das contradições, das mistificações, capítulo 27. Então, aqui nós estávamos comentando no vídeo anterior, para os outros há do mesmo modo que para nós mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujos respeito podem, né? Então, nós ainda vamos virar a página, podem formar opiniões mais ou menos exatas. Então, nós sabemos que por mais mistérios que há, principalmente tratando-se dos desígnios das leis de Deus, ao mesmo tempo, sabemos que Deus não nos oculta nenhum desses mistérios. Por mais que nós sabemos que há mistérios, mas ao mesmo tempo sabemos que Deus não nos oculta nenhum desses mistérios. Os mistérios nós entendemos como sendo falta de cultura. Porque para aquele que não tem conhecimento, tudo é um mistério. Tudo é um mistério. Observa para você ver. Mas para aquele que tem conhecimento, não existe mistério algum. Não existe milagre, né? E por aí em diante vai. Não vou entrar nessa questão, não. E onde também nós sabemos que Deus nunca, se Deus quisesse nos manter na ignorância de tua grandeza, Ele não permitiria que seres do nível de Leon Denis, Hippolyte Léon-Denis Rivail, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, o professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, Frederico Peiró. Você entendeu? Se Deus quisesse nos manter na ignorância de teus desígnios, Ele não teria permitido que esses seres que acabamos de citar viessem até nós para nos esclarecer a respeito
do que nós ainda não sabemos. Isso é para ser analisado, que acabamos de dizer. Deus não quer que permaneçamos na inatividade. Deus quer o nosso progresso. Deus quer ver a nossa evolução. Tanto é que Ele envia aqui para a Terra esses seres. E esses seres vêm à Terra fazer o quê? Nos esclarecer a respeito dos desígnios do Criador. Deus nunca nos deixou órfãos. Nunca. Só que existe um limite, mas esse limite não é imposto por Deus. É tão interessante isso, né? Minha cabeça fica, vai lá no Japão, na China, volta, só que não vem com Covid, não. Existe um limite, só que esse limite não é imposto por Deus, mas sim nós mesmos que condicionamos esse limite de acordo com a nossa evolução. Aquele que se levanta cedo bebe água limpa. Aquele que levanta um pouquinho mais tarde corre o risco de beber água suja. Mas o interessante é saber que todo mundo, pelo menos um golinho de água toma. Ninguém sai com sede. Então, a literatura espírita, nós não temos necessidade nenhuma. Por mais que Kardec, no livro dos Médiuns, aborda esse assunto, mas é para nos mostrar que isso é possível, mas o bom senso nos leva a raciocinar a não necessidade. Por quê? Porque nós temos 12 revistas espíritas, 5 obras básicas, mais de 500 obras de Chico Xavier, mais de 400 de Divaldo e mais de 400 de Carlos Bacelli. Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delane. Nós não temos necessidade de ficar de fuxico com os espíritos. É aquilo que temos dito. Nós temos que aprender relacionar bem com as almas e não com os espíritos. Porque nós temos tudo na literatura espírita. Nem que se quiséssemos, não daríamos conta de ler as obras todas que acabamos de citar. Ler. Agora imagine estudar. Estudar de acordo conforme nós esmiuçamos aqui. Isso vão as 20 reencarnação. Então, o que você deseja saber? Quais são os teus questionamentos?
Você deseja o quê? Não busque médiums. Busque a literatura espírita, que encontra-se nas obras Chico, Divaldo, Carlos Bacelli e Allan Kardec, e Leon Denis, Gabriel Delane. Esses são os confiáveis. Esses são os mais centrados, com todo respeito a todo mundo. Mas é preciso passar uma peneira fina aí, porque o negócio não tá brincadeira, não. Esses, no entanto, nós temos que tomar muito cuidado também, não pelo fato dos médios, mas pelo fato de certas editoras cortando muitas coisas nas obras, inclusive desses médios que eu acabei de dizer agora. E nós temos prova disso. Então não há necessidade de ficar consultando espírito. Preto velho daqui, pai de santo dali, os buenas dichas. Para quê? Como já dissemos, só o livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas. Ué, se as pessoas ainda necessitam de mais orientação que 1019 perguntas, nesta atual existência, pode pedir para Deus para voltar para o plano espiritual, porque nem tudo é responsabilidade dos espíritos. Nós temos que fazer nossa parte aqui na Terra também. Eu nunca fui de aceitar esse tal de guiísmo. Mas é interessante como que as pessoas adoram o guiísmo, né? Então, opiniões mais ou menos exatas que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir suas comunicações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas. Nós podemos nos reportar novamente ao princípio da questão 299, quando se trata das contradições e também das compenetrações, né, da natureza do mundo invisível e de todo esse processo que lá no princípio existiu. O erro está em ter alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso. É lógico que esposaram opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas, sem ter conhecimento de causa e de efeito. É o tal do crítico que analisa o interior da obra, da matéria, pelo título da capa. Ao meu ver, os livros não deveriam ter títulos. Por exemplo, Livro dos Espíritos. Não devia ter esse título. Por quê? Para dar interesse à pessoa de que estude. Agora eu entendo que mesmo com o título
Na capa, na contracapa, muitas pessoas não estão interessadas. Agora imagine se tira da capa o nome. Aí vai tudo pro lixo mesmo, né? Porque é um tal de endeusar livros por causa de nome de capa. Tem alguns livros aí com os títulos de capa da seguinte forma: Estive no umbral. Estive no umbral e fui socorrida. Qual a importância nisso? Se todos nós nos encontramos na primeira faixa mais densa do umbral, que é a crosta da Terra, nós não precisamos desencarnar para estar no umbral. Nós já nos encontramos no umbral. O local, o lugar onde nós nos encontramos depende de nós. Você pode transformar o teu lar, o teu trabalho num inferno se você não tiver postura, disciplina, moral, como também se você, tendo todos esses atributos, você pode transformar esses lugares num céu mitológico. Então depende de nós. Perguntaram para o Chico: Chico, o senhor, quando desencarnar, o senhor vai passar pelo umbral? Sim, minha filha, todos nós passamos pelo umbral. Todos nós. Passar é uma coisa, permanecer no umbral é outra. 95% permanece. 5% se desprende e vai para outras dimensões. Mas 95% apegados às fantasias, às ilusões, apegados a muitas coisas, preferem ficar aqui mesmo, né? Então a gente sabe que não é brincadeira, mas a gente respeita. Por quê? Porque encenar-se no palco da vida não é fácil. Não é fácil. Os editores responsáveis delas. Então, assim continua. Assim, as contradições. Olha só para você ver como nós voltamos lá no princípio da 299. Aqui Kardec volta a tratar das contradições. Quer dizer, o princípio, meio e fim do esmiuçamento, nós estamos abordando o mesmo tempo, o mesmo termo, né? O mesmo tema, aliás. Só que o inverso. Então, assim, as contradições de origem espírita não deriva de outra causa, senão da diversidade. Da diversidade é da desigualdade. Quanto à inteligência, aos conhecimentos. Quanto à inteligência, aos conhecimentos. É natural, né? Ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Então, é natural que, olha só para você ver, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Então, é verídico o que Kardec acabou de dizer. Por demais verídico. Porque devido à não evolução, o indivíduo, ele
não encontra em condições de tudo conhecer e de tudo compreender. Você entende? Como, por exemplo, o aluno de medicina não se aplica o ensino da faculdade de medicina no maternal. Porque não adianta. O aluno ali no maternal ainda não está preparado. E assim sucessivamente, até porque depois que se forma médico, o indivíduo ainda, né, continua um trabalho imenso de estudos e mais estudos e por aí em diante. Então aqui Kardec ele deixa aqui, veja-se o Livro dos Espíritos, introdução, capítulo 13, conclusão, né? Nono. Então, quem quiser, busque lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 13, na conclusão nona, que vai estar tratando desse assunto lá, né? Então, esse é o último vídeo de hoje. Vai ficar só para próxima oportunidade agora.